Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 12 de junho de 2025, agora são exatamente 11 horas e 18 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, ó, morreu a bateria do vizinho aqui, ó. Nego velho. Os meus nego velho, impressionante. Teve um que eu troquei 3 baterias em um ano. O 06, né? O que fiquei bastante tempo, na verdade. Que até acertar ele eu fiz uns 3 ou 4 com um problema. E também teve problema de bateria, por sinal. Na época me diziam que o problema era da GM, que era uma característica daquela geração de carros que carregava pouca bateria o suficiente para ligar. Só que qualquer consumo extra prejudicava o on no outro dia. Enfim, não sei se tu me entendeu, não era sobre isso que eu queria falar. Era sobre o Bill, vocês viram o carrinho do Bill bem estacionado ali? Tá de cama também. Ontem quando eu tava saindo, até esqueci de comentar, ontem quando eu tava saindo, ele tava chegando. A primeira perninha dele, ele é da turma do Poder das 4. Apesar de atualmente ele ter saído 5h30, 6 horas. Ele vai até umas 10, 11. Não, ele sai de novo às 9, 11. Enfim, não veio o caso. Ontem quando eu tava saindo, ele me disse: "Bah, Bill", porque ele me chama de Bill também. "Bah, Bill, tô podre também. Eu não passei nada pra ti." De fato, eu só tive contato com ele assim na segunda-feira. Por janela, assim, ele passou, ele viu que eu não tava trabalhando, abriu a janela e perguntou: "O que houve? Não sei o que." Disse: "Tá, tô de cama, tô gripado." E depois, ontem de manhã, ele também gripado. Eu não sei se vocês podem perceber, senão eu vou dizer agora então: nada como um dia após o outro e uma noite bem dormida no meio, né? A voz parece, pelo menos aos meus ouvidos, está um pouco fanha ainda, mas o nariz está perfeito. Por sinal, nunca foi problema, nunca tive moco, essas coisas, nessa gripe agora, essa semana. Nada, perfeito. E garganta também passou batido, nada. Foi só muita tosse mesmo, muita tosse. Sem catarro, o que mais me impressionou nessa história também é porque não tinha catarro, era só tosse. Que nem naquele velho, aquele dia que eu levei lá pro Humaniza. Por isso que eu acho que aquele vírus dele me pegou. Se é influenza, se é Covid, se é... não sei, não fiz teste. Mas hoje eu tô me sentindo 100% exagero da minha parte. 85%, digamos assim. Tô me sentindo bem melhor, nada do corpo dói, graças a Deus. Só um pouco sinto a voz meio fanha, mas acho que isso aí ao longo do dia deve normalizar. O dia tá maravilhoso, céu azul, não tem uma nuvem no céu, patati patatá. Agora vamos ligar X para começar a trabalhar. Tô só no Comfort aqui na esquina do meu beco e parece que não tem demanda, que quando tem pendurado já teria tocado. E é isso, vamos ligar o X para começar a trabalhar. Daqui a pouco eu venho com a primeira viagem do dia. Minha primeira corridinha, só para me movimentar, peguei ali nas Palmeiras, Jardim das Palmeiras, e trouxe aqui para um brechó da Venceslau a moça para trabalhar. Agora eu vou pegar o Juliano, deve ser um piá de merda, no CFC Atlântica, aqui na Praça da Igreja da Tristeza, para levar ali para Campos Velho, já no Comfort. 15 pilinhas, gostei dessa corrida. Gostei porque é rápido, né? É uns 4, 5 km. Rapidinho, pá, pum, cheguei, já era. E é isso. Por enquanto é isso. Eu nunca fui de pegar ranço com essas velhas GPS, sabe? Eu sempre fui de levar na boa, às vezes nem desconsiderar. Deixa falar sozinho. É uma velha mesmo, sabe? Mas essa foi demais. Dona Terezinha. Só pra não passar batido, finalizei minha terceira corrida aqui. Eu tô na Vicente da Fontoura. Trouxe uma velha trabalhadeira, 83 anos de idade, segundo ela, a Terezinha, aqui pra uma farmácia aqui na Vicente.
Ela disse que trabalhando, né? Trabalhou a vida inteira em farmácia. Perguntei, tá, é farmacêutica, né? Não, só atendente, mas sei mais que muito farmacêutico. Isso eu não duvido mesmo, só pela experiência. Mas a dona Terezinha, apesar de ter... Apesar não. O que eu vou falar de uma velha de 83 anos de idade, né? O fato é que eu peguei ranço dessas velhas GPS. Peguei ranço. Porque elas são teimosas, são chatas, sabe? Elas não aceitam o teu argumento para justificar o porquê que tu está fazendo aquela rota e não a que ela gosta. E daí quando ela não aceita, ela começa com aquele mesmo papinho de ontem. Ontem eu falei exatamente a mesma coisa. Porque antes que quanto antes tu chegar, antes tu vai estar disponível para a mesma viagem. Foi o mesmo texto que aquela velha lá de Novo Hamburgo usou para mim ontem. Ontem ela tinha razão, de fato, e foi por inexperiência da minha parte que eu peguei um acesso diferente. Inexperiência não, falta de prática na região, né? Mas agora não, agora eu peguei um caminho alternativo, um caminho que enfim, eu trouxe ela ali da Orfanatrof para Vicente da Fontoura. Não tinha muito o que pensar. Só que quando tu chega nas rodadas ali na Medianeira, 9 pila para... Não vou pegar a Protásio por 9 pila, nem pensar. Aí tu, quando chega na Medianeira, ou tu pega a Comis Carneiro, ou tu pega a Niterói para pegar os Carpereira, né? Porque tu tem que pegar os Carpereira em algum momento. Tu pode ir pela Porto Alegre ou tu pode ir pela Niterói. Eu fui pela Niterói pra quê? A velha começou o discurso dela. Não, porque não sei o quê, porque eu tô atrasado, porque não sei o quê, porque eu não vou perder 10 minutos. Chegou na minha ferida, né? Quando ela falou que tava atrasado, senhora me desculpa. Mesmo que a senhora tenha razão, no nosso trajeto aqui, a gente não vai perder mais de 2 minutos. Se a senhora tiver razão, a gente não perde 2 minutos na viagem. E outra, isso agora são 12:12. Ela começou a falar, era 12:05. Quando eu tava já no caminho. Que horas que a senhora entra? 12:00? Senhora, já são 12:05. A senhora já está atrasada. Não é isso que vai mudar a sua vida. Não, porque eu deveria sair 11:30, porque não sei o quê, porque eu me enrolei. Daí no final ela começou a me pedir desculpa, eu se pedindo desculpa pra elas. Eu tô cagando se me der nota 1 também, tô nem aí se me der nota 1, mas ela recebeu. Comigo ela não vem. Comigo ela não vai mais, não vai. Ah, não vai mesmo. Peguei ranço dessas viagens GPS. O negócio é não discutir, o negócio é não responder. Né? Quando eu era criança, eu escutava dos mais velhos. Não responde, só aceita. Aceita que dói menos. 14 pila pro Marista, 12:15. São Luís. Marista Rosário, 14 pila. Dá pra chegar, acho que sem dor, né? A relação tá boa, tá dando 3 pila pra fazer 50 pila por hora. R$3 o quilômetro pra 50 pila por hora. Só que o problema é o destino nesse horário, chegar no Marista essa hora. Se bem que pra desembarcar eu posso ir por fora, largar lá no clipe, né, da Independência. Não precisa necessariamente largar na porta do Marista, a não ser que seja uma criança. A criança não vai de Comfort, a criança vai no carro do pai, né? Talvez seja adolescente, mas não pediu adolescente ou um professor, enfim. Eu tenho pavor da região do Marista e da Santa Casa nesse horário. Por quê? Porque é uma tranqueira, um monte de gente boca aberta, as SUV dos pais mal educados, pegando os filhos ali no Irmão José Altão, a entrada e a saída da Santa Casa. É um caos! É irritante, é estressante. Mas enfim, faz parte do processo também. Não quer isso? Vai pra casa deitar e reclamar da vida, né? Vamos lá. Vou tirar na frente de um Siena preto aqui, que já vem me dando luz alta com toda razão. 12:15. Não doeu, cheguei bem no miolo do horário entre o... Cheguei antes do caos, sei o que eu quero dizer. Agora 12:29. Uma avó que veio buscar o filho e ela queria ir na Irmão José Altão, lá embaixo, na saída dos pequenos. E só que ela marcou a Independência. Trouxe ela pra Independência. Bah, senhora, não tem como ir lá agora. Ah, pois é, tudo trancado, isso é tudo trancado. E deixa na Independência, daí eu vou rasgando por fora, me joga lá na frente da faixa de segurança. A senhora desce dentro do colégio, pode ser? Ela assim, claro, dá-lhe no meio. Então vamos, pra cima deles e ferro nela sobre ela. É, melhor com os olhos regalados, assim. 47 pra onde? Restinga, vamos dar ali. O Gigo deu uma... É Gigo, né? Gigo. Nunca sei como é que é o nome desse aplicativo. De vez em quando dá uma desespirocada, né? Deu R$21 o KM, pelos cálculos dele.
R$ 558 a hora. Não sei qual foi a leitura que ele fez, mas a corrida é 47 pilas. Deve ser lá pro posto de saúde, aquele mesmo que é moço. Tá. Quando começa assim uma Comfort com moço, deve ser... O que deve ser isso aí? Enfim, a chamada é no Presidente Vargas e deve ser para um posto de saúde. Quer me esperar na Independência? Não, já passei. Se tu quisesse, já teria chamado na Independência, né? Não, já passei, já tô na Santo Antão. Deixa eu responder pra ela aqui. Enfim, deve ser uma viagem, espero eu que seja pro médico, ou enfermeiro, ou eu trabalhador do posto de saúde. Ah, já vi que já passou do meu ponto, eu tava. Ok, entendi. Não preciso parar com vocês. Eu não vou embarcar se for criança de jeito nenhum. Uma viagem de mais de hora não. Essa hora vai de boas. Daqui até lá são uns 20, 25 km, 47 pila. É o melhor que a casa pode oferecer nesse horário. Depois eu vou passar raiva na Restinga? Com certeza, vou passar raiva na Restinga. Mas esse posto de saúde, que é lá na... Como é que é o nome daquele plano? Acabei de ler aqui, esqueci. Bom, quando chegar eu conto. Foi onde a minha ex tomou a primeira vacina dela da Covid, lá em 2020. Eu tomei no posto de saúde... No posto lá de Belém Novo, lá na Zona Sul, bem lá no extremo sul. Zona Sul não, né? Zona Sul moro eu hoje, lá é extremo sul, lá é no raio que eu parto. E depois eu tomei a minha segunda dose aonde foi? No posto da Moradas da Hípica, eu acho, se eu não me engano. Acho que foi a segunda ou a terceira, e a segunda ou a terceira, não sei qual é a ordem na verdade, do Santa Cecília. E a última dose, junto com a influenza, eu tomei no posto Modelo. Já depois da pandemia, ou ali quando tava finalizando já e tal, né? Me lembro no dia que o carro tava pra manutenção. Eu fui de bus ali e tal, inclusive. Não sei onde tinha deixado a manutenção. Na época que a Covid tinha convênio com as Zé Pneus por aí, né? Não precisava ir lá no aeroporto pra passar o dia inteiro, a manhã inteira lá. Eu deixei o carro na manutenção. Acho que foi lá naquele ano Noai, onde eu ia sempre. Daí fui de busão lá no Modelo. Porque eu queria tomar justamente da influenza e lá era um dos que estavam dando naquela época, enfim. Não sei porque eu tô falando isso agora assim como quem vai a merda. Ah, porque eu vou pegar a moça aqui que vai lá pra Restinga no posto de saúde do Presidente Vargas. Com medo. O problema dessa Garibaldi é isso aqui, ó. Essa fila parada aqui é pra embarque e desembarque no hospital, porque senão tá verde. Isso aqui é um caos. Isso aqui é um caos. Eu passo raiva toda vez que eu venho aqui. Às vezes o cara tem mais sorte que juízo, né? Que delícia. A Ana ainda foi correndo, disse, não precisa, não tenha pressa. É 75 centavos por minuto a espera. Dizem os colegas aí. Sim, o Lucas Seva outro dia, ele foi pra Guaíba com uma moça do Santander. E ela tinha que fazer uma reunião lá. E ele perguntou pra ela, que nem eu perguntei pra moça aqui: tu vai voltar depois? Assim, vou. Tu quer que eu te espere? Ah, é 5 minutos. Que sejam 20. A partir de agora eu tô ganhando 75 centavos o minuto. O Lucas ganhou 40 pila a mais só pela espera enquanto a moça tava na reunião dela lá em Santander. Lá em Guaíba, numa agência do Santander. A Ana, essa que eu peguei lá no Presidente Vargas, ela tava lá por acaso, não tem nada a ver com o hospital. Ela tá lá só pra visitar uma amiga que ganha nenê. Mas ela é professora do município. Eu tô aqui numa escola, não era... Álvaro de Fini é o posto de saúde que eu tentei falar no take anterior e esqueci. Mas eu fiz confusão. Aqui é uma outra rua, é a Tenente Arizoli Fagundes, acho que é isso. E ela veio aqui porque ela tá com sinusite e ela é cantora e meio que uma inflamação na garganta. Ela precisa de uma licença médica pra se recuperar, né? Assim como eu, por exemplo, fiquei 3 dias em casa, deitado lá reclamando da vida, sem dar satisfação pra ninguém, a não ser pra vocês. Ela precisa dar satisfação pro empregador dela, no caso o município, né? Então ela vem pegar aqui um documento na escola onde ela trabalha e ela vai levar lá no postão pra dar entrada nessa licença dela de saúde. E dela vem me contando sobre isso, né? Tudo por causa de evidências. Tô com evidências no Discorama.
E daí ela começou a cantar, não sei o que. E lá vai vindo ela, ó, já imprimiu o documento dela. Agora partiu o postão do IAPI. A corrida de 47 passou para R$ 104. Que delícia, né, cara? É para isso que eu vivo. Podia ser sempre assim, né? 2h12. Quando foi que eu peguei aquela corrida? Era 15 para 1, eu acho. Por aí, pode ser? 1h30 a 103 pila com o mesmo passageiro. Dentro da cidade de Porto Alegre, que é mais importante. Porque o Lucas, daqui a pouco ele vai chegar lá em Nova Petrópolis. Não faço ideia de quanto que ele recebeu por essa viagem. Mandou o print da viagem já, indo para Nova Petrópolis. Mas ele vai estar em Nova Petrópolis daqui a 1 hora mais ou menos, né? Será que ele consegue voltar rápido? Torço para que sim. 2h13 então, tô indo ali. Agora eu vou ficar de castigo, óbvio, né? Óbvio não, mas é muito provável que eu não receba chamadas ok, a não ser as corridas que ninguém quer fazer no próximo turno, digamos assim, porque estou acima da média. Fechei 150 pila agora em menos de 3 horas, então o estagiário não gosta disso. Não gosta que a gente fique acima da média. E quando a gente consegue passar por algum motivo alheio à vontade dele, o que ele vai lá e faz? Geladeira pra ti. Te obriga a parar, almoçar, abastecer, mijar, ligar outro aplicativo às vezes. Enfim, chegar aqui no posto da Brino, vou mijar esse pá, já vou almoçar também. E depois eu vejo o que eu faço da vida. Acabou que tocou uma corridinha ali da 25 de julho, quando tava chegando no posto. Não que eu não tenha mijado antes. Tamo enrolado aqui, tia. Puta que pariu, olha. Pavor de frentista enrolado. Tocou aqui pra Medplex. Eu disse, já vamos ali, depois vamos lá no S abastecer. Porque eu tava entrando na reserva já. E o S aqui é um dos postos que são credenciados a baratão. Como eu falei acho que eu não falei no vídeo de ontem, né? Acho que eu esqueci de comentar sobre isso. O meu cupom acabou pra mim, como usuário. Eu não descobri ainda a quantidade de cupons que cada um pode usar, mas eu não consigo usar mais o meu cupom. Eu tô usando o do Noturno. E já usei os do Rogério também, que também já acabaram pra mim. Código do Noturno. Tá, agora vem me atender, né? Agora tu vai lavar o carro dos outros. Vazou combustível ali. Tá certo, prioridade da segurança, é isso aí. Código Noturno 20. Então pra quem não... Se for usar o meu código aí e tal, e não vai aparecer lá que não tem mais disponível. Só precisa descobrir quantos cupons são. E se eles vão se renovar ou se não vão se renovar. Aqui é uma ração que estão esses caras aqui hoje, olha só, tia. Eu gosto de ver esse posto que ele é bom. Normalmente é rápido. A questão é que é apertado para estacionar ali na loja. Normalmente não tem vaga, mas hoje eles estão enrolados aqui, tia. Fazia uns 3 minutos que eu tava esperando o cara liberar a bomba. Bom dia. É no Baratão, amigo. Baratão? Baratão não tem no meu link. Baratão é gasolina comum? Comum. Ele me disse que tinha comum aqui? Sim, aqui. Quanto? É 20, tu tem que ler o QR Code antes. Mais um que não sabe como é que trabalha, tio. Eu fico de cara com isso, pô. Eu tenho que parar de me estressar com esses caras, sabe? Eles só estão trabalhando, mas às vezes eu acho que eles estão fazendo tanto corpo mole, sabe? Não tem explicação na minha cabeça. Mas enfim, o rapaz já tá me abastecendo aqui, tudo certo. Já tinha comprado meu código.
Pelo jeito é novo, não sabia mexer no aplicativo do Baratão. Eles têm um, eu tenho outro, eles só fazem o pá, e aí fecha, libera e tal. Só tem que comprar o cupom antes. Mas quando tá tentando falar, então tem um limite de cupons aí pro usuário, tá? E eu não descobri ainda quantos são. E se por acaso tu for lá usar meu cupom lá disponível, uso do Noturno, uso do Rogério, Noturno 20, Rogério 20, que também a gente consegue os descontos. O importante é o desconto, né? O mais importante de tudo isso é o desconto, né? Com a gasolina, o preço que tá aqui, tô pagando 5,55 no Baratão, menos 20 centavos com o código do Noturno, vai sair 5,35. Tem imposto aí vendendo a 5,59, 5,57 e não, tem mais um pouquinho. Ah, não, é 20, certo, isso aí mesmo. Tudo certo, amigo? Feito. Valeu, obrigado. Então é isso, vamos lá, vamos dar então. E pra fechar essa sessão jabá, agora tem que achar um lugar pra almoçar. Aqui não vou conseguir estacionar, já vi que não. Vamos sair daqui. Vamos sair do posto, vamos pegar. Vou ligar o aplicativo, né? Vou ligar o aplicativo, só um pouquinho. Tá, vamos sair daqui então. Pá, ficou calor, vocês acreditam nisso? Eu tô com medo de ligar o ar. Eu não tô blindado ainda. Tô recuperando uma gripe. Mas gripe é vírus, não é temperatura, né? Mas qualquer desconforto pode ser motivo, né? Enfim, tá tudo trancado aqui. O que eu tô fazendo aqui, tio? 15 pila pra onde, Alvorada? Nem pensar. André me chamou terça-feira, saber, Daniel, o que tá acontecendo? Faz 2 dias que tu não aparece nas redes, né, André? A situação tá ruim. André, ela dá objetivo alto benefícios, 10,90 pra onde? E a Covid não. E disse, eu tô aqui com os descontos que tu não acredita. Eu tenho certeza que os teus seguidores não vão acreditar. Então pode dizer pra eles entrar em contato comigo e dizer pra eu me virar, porque pode ter certeza que eu vou me virar pra conseguir os melhores preços, as melhores coberturas pra proteção do carro dos teus inscritos, dos teus seguidores. Sério, André? Que vontade que eu tenho de sair pra rua agora só pra falar isso pra eles. Vou pegar essa rua aqui, que provável que eu consiga uma sombra pra almoçar. Agora só quero almoçar. 13 pila pra onde? Cristiano Fischer, 1,60 km. Não. Mínima 20, agora é mínima 20. Cada vez vai subindo. Daí eu falei assim, tá, André, beleza? Amanhã eu vou pra pista, amanhã eu dou a real pros guri. Eu acho que me passei no vídeo, né? Eu não tô preparado pra isso ainda, pessoal. Essa coisa de fazer propaganda, fazer conteúdo e contar o dia a dia e gripado com tosse, pra mim tá exigindo demais na minha cabeça. Daí passou, acho que eu só falei no Insta lá. André tá com preços imperdíveis, descontos imbatíveis, coberturas extraordinárias, proteção veicular para quem não comprou a ideia ainda, na Objetivo Alto Benefícios. E é um assunto muito sério para quem tá na rua, não dá para andar com o carro desprotegido sob hipótese alguma, porque o imprevisto pode estar ali, ó, paradinho naquela sinaleira, né? Vai que tu sai agora, o sinal verdinho bonitinho para ti, e o motoqueiro desce aquela lomba ali. Ah, é rádio. E te pega no meio, né? Ou, ao contrário, 20 pilas pra onde? Marcílio Dias, Menino Deus. Essa nós vamos. Bom, eu ia almoçar agora aqui, mas vamos pro Menino Deus. Por 20 pilas tá valendo. Tá, que eu tenho que buscar lá do outro lado, falei, tô no retorno. Ai, que merda, esses retornos aqui desse Brasil são terríveis. Tá, então assim, ó, não rode sem proteção veicular no teu carro, porque a situação do trânsito tá caótica. É o teu bem, é teu meio, é teu maior ferramenta de trabalho, é o teu carro. Então, antes de te preocupar com a tua gripe, tem que te preocupar com o teu carro, porque não basta que tu esteja 100% para trabalhar se o teu carro não estiver. E com o Objetivo Alto Benefícios, com a proteção segurada, bonitinha, certinha, eu tenho certeza que
essa dor de cabeça tu não vai ter. Então procure aqui, acesse a descrição desse vídeo, procure o link ali da cotação da Objetivo, troca uma ideia com a Andréia, ela tá lá, pronta, disposta e cheirosa, aguardando pra fazer a tua cotação. Só dizer que chegou, ela já vai saber, o link ele já vai aparecer com o meu nomezinho lá. Mas independente disso que o Daniel falou, pra ela se virar, pode dizer, Daniel, André, cheguei aqui através do canal Diário de um Uber lá do Daniel, lá de Porto Alegre. E ele disse pra tu te virar aí que tu vai conseguir um preço maravilhoso pra mim, tá? E ela vai conseguir. Pelo menos ela me garantiu, né? Então eu te garanto também, porque na André eu confio. Tá, né? Tem uma hora que a gente tem que comer, porque saco vazio não para de pé. Como é aquela vinheta que tinha de Ipanema nos anos 90? Pá, como é que tu sabe que era isso que eu queria? Era exatamente isso que eu tava precisando e não sabia. Também, né, são 13h27 da tarde. Faz tempo que eu não faço isso. Eu adoro. Aqui está o Moisés. Deixei a moça aqui na Marcílio Dias. Parei aqui na Gonçalves Dias. Bem em frente é uma obra, uma vaguinha perdida que tinha aqui entre as duas entradas desse prédio, Gol 32, GD 32, vamos nesse condomínio aqui, Gonçalves Dias 32, né? Como as pessoas não tem criatividade. Já falei isso outro dia, né? Enfim. Tá, deixa eu mostrar para falar bobagem que hoje eu tô gostando do dia. 20 para as 3 da tarde, 20 para as 4 da tarde, finalizei meu almoço aqui na Marcílio Dias, mesmo lugar que eu tô aqui ainda. Daí resolvi ligar X porque o Comfort passou todo o tempo inteiro ligado, e nem a merda me mandou. Chácara das Pedras, 18 pila. Não. E daí, pra minha surpresa, quando eu liguei o X, adivinha o que tocou? 11 pila por barra de Comfort. Só pra um copo de água na cara do cara, só pro cara acordar e voltar à realidade, tá ligado? Tava achando bom, tava indo, tá acontecendo. E daí depois disso eu tô com umas 3 ou 4 X que eu recusei. E o que eu queria comentar, enquanto eu almoçava, tava viajando no Insta ali, respondendo minhas mensagens, vendo uns reels, me atualizando o que tá acontecendo no mundo da internet. E quando eu voltei pro aplicativo do Uber, tava tudo vermelhinho, os puff, né? Inclusive aqui onde eu tô. Apesar de estar só 1,50, 2,50 agora, Casimiro, vamos dar. Buscar onde? Barão do Triunfo, tá? Show de bola. Vou ali buscar a Cintia então. Então só o que eu queria dizer é que esse 20 para as 3, para as 4 da tarde, com dinâmico, só pode ser o Fique Off. Só pode ser o Fique Off. Que legal, o pessoal comprou a ideia, aquela coisa toda, né? Eu me lembrei, hoje é dia dos namorados também. Tá, mas que dinâmica, que demanda é essa por dia dos namorados, às 20 para as 4 da tarde, numa quinta-feira? À noite a gente vai entender essa ideia dinâmica nos shoppings, nas regiões boêmias que tem restaurantes e tal, daí a gente entende, alta demanda. E daí a gente espera que estejam realmente com dinâmica nesses horários aí e tal, nessas regiões. Agora, às 20 para as 4 da tarde? Então deixa eu sonhar e acreditar que eu fique off. Então, gurizada, valeu pela adesão de todos, quem tá aderindo, e principalmente obrigado para aqueles que não acreditam e que estão pianinho, sem fazer bagunça nas redes sociais, jogando contra. E a esse eu tenho agradecimento especial a fazer, né? Tu não acredita no Fique Off, mas tu tá lá pianinho, deixando os guri falar. Deixa os guri falar.
né? Não vem jogar pedra, jogar contra, né? Mas a todos aqueles então que estão aderindo e tal, que compraram ideia, juntos somos mais fortes. Vou reforçar o convite que eu fiz outro dia, e eu acho que eu nunca mais voltei no assunto, aí porque nesse meio tempo veio essa gripe de merda, eu fiquei 3, 4 dias sem gravar, me perdi o ritmo. O grupo Move RS, move.rs underline, tô tentando lembrar do arroba move.rs underline no final, né? Que é o grupo que se formou, que eu faço parte, né? Dos influencers motorista aplicativo aqui da região de Porto Alegre. E que, o Patrick tá fazendo um serviço sensacional, né? Todo dia com uma passagenzinha lá, um informativo, um bannerzinho, um flyerzinho, informando demanda, informando movimentação. Ontem já largou lá um anúncio sobre... Cara, que Patrick é gente fina. Patrick é um dos participantes, Patrick Driver. Se você não segue ele ainda, lá no Insta, tá? Fica a dica. E o Move RS também é no Insta, tá? Fica a dica, siga o Move RS então. Siga o Patrick também. Enfim, juntos somos mais fortes. Era só isso que eu queria dizer. Nada mais, o resto foi tudo enrolação. Cíntia, cadê a Cíntia? 469. Tem Cíntia nenhuma aqui, pô. Ela não contava com a minha astúcia. Pô, deu 4 minutos pra chegar aqui, tio. Só falta ver a mensagem. Estou descendo. Chegou a mensagem agora, bem aqui. Vai ser ao vivo, sabe? Se passar de 2 minutos vai ser ao vivo. Tá gravando? Tá gravando. 30 segundos já se foram, então. Comecei a gravar uns 10 segundos depois que eu cheguei aqui, não tinha ninguém na portaria. Ai, que merda, sabe? Isso que detona a cabeça do cara. É tarifa ruim, é trânsito caótico, é ver na SUV mexendo na sinaleira na 24 de outubro, mexendo no celular na sinaleira na 24 de outubro, é estagiário querendo te fuder o tempo inteiro, e uns passageiros mala desses que acham que a gente está à disposição deles. Vem 4 pessoas ainda por cima, não é possível, tio. E eu falando mal da Cíntia, né? Uma coisa não justifica a outra. Nota 1 pra ela de qualquer maneira. Deixou esperando, isso aí não tem. Isso não tem explicação. Nem se o filho dela for autista. Olha. Que tapa de luva na minha cara que eu levei agora. Na paciência dela, falando com o Leonardo, filho dela. Um jovem adolescente, deve ter seus 16, 17 anos de idade. Autista. Vieram por uma sessão aqui de terapia numa clínica especializada aqui na Casimiro de Abreu. Eu fiquei admirado com a paciência e com a forma que ela lidava com ele, com amor. Acho que essa é a palavra que ela lidava com ele. Um guri bonito, forte, bem saudável, especial. E ela ali, resiliente, em todas as falas, em todas. Tirei meu chapéu pra ela. Como mãe, nota 10 pra ela. Talvez dessa já pouco. Como passageira, nota 1, bloqueada com sucesso. Comigo ela não vem mais. Nada justifica deixar o motorista esperando. Nem o elevador. Só para não passar batido. Obrigado pelo Lulu, disse ela. Você tá indo aqui pra rua com nome e sobrenome de rico. Matilde Trainrenner.
Pegar as referências, Traem, dos Traem, né? Só em Porto Alegre tem o Francisco e o Carlos. Não sei qual é a relação deles. Se você souber, pode me dizer. 27 pilas pra Alvorada, não. Aqui na Vila Ipiranga, zona norte de Porto Alegre. Por que eu tô falando sobre isso? Lulu Santos. Isso aí. Assim? Como que vai a merda? 25 para 5 da tarde. Ah, me deu um apagão agora na memória. Assim. Renner, da J. Renner, né? Das tintas Renner. Ah, que loucura, deu aquela alvorada ali. Enfim, esqueci. Ah tá, só pra tu não me chamar de louco, não que não seja, mas eu não vou te deixar isso de bandeja, né? Tô escutando desde na hora que eu tava almoçando lá no Menino Deus. Lulu Santos, um álbum que eu gosto de escutar. Toca mais Lulu. Que por sinal eu tive a oportunidade de ir em 2 shows dele, do Lulu Santos, aqui em Porto Alegre, no Araújo Viana. Uma vida passada muito distante da de hoje, por sinal. E daí eu tava escutando porque tocou apenas mais uma de amor no Discorama, programa do Feta ali da Atlântica do meio-dia. Eu pensei, hoje de tarde, até porque é dia dos namorados. E vou escutar Lulu Santos pra ver se consigo chegar em alguém, no sentido de agradar alguém, passageiro mesmo, sim. Sem nenhum tipo de intenção, de fato e de direito. E deu match aí com a moça. Trouxe a Thaís lá da Vasco. Depois que eu larguei a moça com a Cíntia lá com o filho dela na terapia da Casimiro lá. Tocou ali pegar na Vasco pra trazer aqui. E daí viemos cantando, balbuciando até metade do caminho. Depois da metade do caminho ela teve que comentar. Ah, mas é bom no Santos mesmo, não sei o que, bababá e bibibi. Daí já trocamos uma conversinha rapidamente, assim, sem se aprofundar muito na história, mas enfim, desceu agora. Então tá, moço, boa tarde, bom trabalho. E muito obrigado pelo Lulu. E é isso. Esse é o mínimo que a casa oferece, né? Tô vazio agora, sem corrida. Vou me arrastar em direção à Avenida do Forte. Peguei a Beno Mendes aqui. Se até chegar ali na Avenida do Forte e não tocar, eu vou parar naquele posto VIP pra mijar. Tá quase na hora do mijo já mesmo. E ficar melhor posicionado, né? Ali é mais movimentado que aqui, perto do shopping de alguma maneira também. E a cidade está com dinâmica de lá até aqui. Tá 13h25 onde estou aqui. De lá que eu digo lá do centro. E no centro tá mais 5, mais 6. Interessante para uma quinta-feira. Mesmo raciocínio de antes. Ok, hoje é dia dos namorados, mas não nesse horário. Tudo bem, o dia inteiro é dia dos namorados, né? Mas nesse horário não tem demanda por causa do dia dos namorados. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça não tem. Pode ser que tenha, que os namorados estão tudo enlouquecidos correndo atrás dos presentes, atrasados, as namoradas tudo indo no salão de beleza pra se arrumar pros namorados. Pode ser. Mas enfim, vamos lá então, pelo jeito não vai tocar aqui mesmo, então vou parar ali no posto VIP que tem aqui do lado do Bistec. E ali vou esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Peguei uma gripe desgraçada, disse a moça do caixa, um velho que ela tá atendendo ali. Tá todo mundo fechado, né? Enfim. Tocou já. Mais 7. Total de 25 pilas a corrida. Pra pegar aqui na Gastão Engler, pra levar pra Garibaldi. Aquela mesmo que eu odeio por causa da tranqueira, daquela lomba, dos amador patinando
na sinaleira com a Independência. Passando raiva e cantando pneu, né? Enfim, mas quando a corrida te move em direção a um ponto desejado, que é no meu caso os puff, o destino pontual é o que menos importa, né? No caso a região. Buscar aqui na Gastão Engler, então, a passageira Pamela, para levar lá por 25 pilinhas para Garibaldi 1187, no bairro do Bonfim. Agora são 12 para as 5 da tarde. Pamela, uma piloto. Não sei se existe pilota, não. Acho que não existe pilota, né? Uma piloto. Ela falou que é piloto, então ponto. Ela é uma piloto da Gol. E ela precisa embarcar em 20 minutos. É muita loucura dessa gente, sabe? Gosta de viver perigosamente. Para São Paulo, para lá em São Paulo assumir a volância do próximo voo dela às 9 horas da noite. Ela tá aqui em Porto Alegre porque ela veio pro enterro da madrasta dela. E agora ela vai de carona, né? Porque como ela é funcionária, ela não tem que pagar nada e tal. Mas o voo dela parte às 20 para 6. O voo parte às 20 para 6 e agora são 5h17. Consegui ganhar 5. Agora que eu me dei conta, não tinha me dado conta disso. Consegui ganhar 5 minutos. Quando eu comecei a viagem, ela disse: moço, desse destino que tu tá me levando, é muito. Quanto tempo demora pro aeroporto? Agora? Sim, eu tenho voo às 20 para 6. Assim, às 20 para 6. Eu olhei a previsão de chegada, era 17h22. Olha, moça, falei pra ela, com sorte tu vai uns 20 minutos aí. Não é longe, mas é demorado. Por causa do horário, sair da cidade, patati, patatá, falei pra ela. Ela disse: não, moço, não me diz uma coisa dessa, eu preciso pegar uma cuca. Eu trouxe ela pra comprar cuca antes dela pegar um voo pra assumir a volância do avião dela lá em São Paulo. Cada um com suas prioridades, né? Se eu chegar lá sem cuca, não adianta nem ter trabalho. Cada um com as suas prioridades. Mas enfim, super educada ela, gente fina. E deixei ela ali na casa da avó, uma loja de cuca que tem na esquina da Garibaldi com o irmão José Altão. E agora já estou indo buscar o Luiz aqui em cima do 925, com mais 9h25 de dinâmica. Uma viagem ali pro bairro Petrópolis, bem no meio do Travesseiro, onde eu amo estar em dias de dinâmica como essa de agora. E cá estou no meio do bairro Petrópolis, como eu gostaria, às 10 para 6 da tarde, não, 15 para 6 da tarde, como eu gostaria, no meio da dinâmica alta, como eu gostaria. Eu só gostaria que o estagiário continuasse fazendo o que ele fazia, que eu gosto, que eu gostava, quando eu me posicionava aqui há não muito tempo atrás, e vinha as corridinhas de 20 pila para rodar em 12 minutos, 15 minutos. E eu fazia 3, 4 em uma hora, 5, sei lá. E daí enchia os bolsos de dinheiro, né? Fazia o extra do dia. Parei ele nem encantado depois que eu deixei o seu Luiz. Um velho bem velho, sabe? Daqueles bem velho, com o celular aberto o tempo inteiro, mexendo, não tava entendendo o que tá acontecendo. Lá pelas tantas ele assim: como é que eu faço pra colocar o meu contato no Facebook? Diz ele pra mim: putz, por que o senhor quer com o Facebook ainda por cima, tio? Ele mostrou o nome assim: só pega um dos nomes desse cara aí e abre o Facebook e procura ver se ele tá no Facebook. Ele: não é no Facebook, é no WhatsApp. Eu disse: mas então é só abrir o WhatsApp. Se ele já tá salvo nos seus contatos, por que eu tô falando sobre isso? Hoje eu estou assim. Começo a falar uma coisa e esqueço completamente o que eu ia falar. Daí comecei a recusar. Daí tá. Ele achou o WhatsApp lá, o Jocelino, o eletricista dele. Queria mandar uma mensagem pro eletricista dele. Mandou. Daí tá, finalizei ele nem encantado. Daí tá, com a 47 pra Caxuxa, 58 pra Gravataí, 30 e não sei o que pra Viamão, e não sei mais o que. Daí quando toca 30% o cara se agarra, né? Vai, vamos.
Uma de 30% em 36 minutos, sem contar essa tranqueira da Palmeira até chegar ali na Tasso Dutra, no primeiro prédio da Tasso Dutra, né? 161 Axi Office. Ah, meu Deus do céu. Tudo planejado, né? Tudo manipulado, tudo planilhado para nos fuder. Essa é a realidade. 15 para 6 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. Voltamos para Bela Vista. Cheguei no centro, tocou quase de imediato. Larguei na Fernando Machado, peguei na Demetrio, trouxe aqui para Teixeira Soares, bem no meio da Bela Vista. E agora estou recusando, como se não houvesse amanhã. Já recusei 67 e 48, as duas primeiras. Uma para Ilha dos Pescadores e a outra para Gravataí. Dinâmica estouradinha, firmezinha. Mas deixa eu contar da moça que eu trouxe, essa aqui. Mais porto-alegrense que eu, falando tchê, sem parar. Daí quando passamos na frente da Giovanaz, ela perguntou se era boa. Em Anduína, muito longe. Se é boa, Giovanaz, eu disse, tá, mas só um pouquinho, com esse sotaque porto-alegrense, tu não sabe da Giovanaz? Assim, não, é que eu moro no Canadá. Eu disse, tá explicado. Faz 7 anos que eu moro lá e tal. E eu ouvi falar que é muito boa essa churrascaria e tal. Eu disse, olha, também eu nunca vim, por incrível que pareça. Dos meus 47 anos de idade eu nunca vim na Giovanaz. Mas dizem que é uma das melhores e tal. E daí quando eu ia falar, ela disse, mas me disseram que não aceita cartão. Eu disse, exatamente, é isso que eu te dizer, não aceita cartão. Só Pix, falei pra ela assim, mas eu não tenho Pix. Eu disse, como assim tu não tem Pix? Daí eu me dei conta, no Canadá não tem Pix. Eu disse, não, no Canadá não tem Pix. Enfim, viemos conversando, ela me falou que quando ela veio agora, essa semana aqui para Porto Alegre, tá passando 10 dias aqui, que ela fez conexão em São Paulo, que ela tava sedenta por uma coxinha de galinha. Pelo que eu entendi, fazia 7 anos que ela não voltava a Porto Alegre. Tá, Cândido Silveira, é disso que eu me refiro, ó. Viagem 23 pila com 13 de dinâmica pra Cândido Silveira, viagem de 12 minutos. Agora tu veio, merda. Tá dando 7 minutos só pra descer a lomba, pegar ali na Coronel. Aquela ali atrás do que um dia foi o Febernat, sabe? Antônio Carneiro, Pinheiro, sei lá o nome daquela rua ali. Mas eu acho que aqui, se eu fizesse retorninho aqui, que eu não preciso lá dentro da praça. Tô aqui na Teixeira Soares, já falei, né? Eu ganhei 2 minutos da máquina, eu acho. Mas enfim, ela falando que quando desceu no aeroporto de São Paulo pra fazer a conexão, que ela foi num bar ali, no restaurante do aeroporto, me caiu os butiá do bolso. Ela me disse, eu cheguei sedenta por uma coxinha. Daí eu já pensei, ela vai dizer que a coxinha custava 20 reais. Ela disse, moço, tu não acredita quanto que estão cobrando a coxinha? Eu falei, uns 20 reais. Ela disse, não, 80. Eu disse, o quê? 80 reais uma coxinha de galinha? Sim, eu postei, coloquei no Instagram e viralizou minha foto. Depois vou procurar ver se realmente existe uma coxinha de 80 reais. Que loucura, né? Eu citei aquilo que eu falei pra vocês outro dia, que eu fui no super fazer compras, que eu comprei pão, frios e café e gastei 74 reais. Que aquele dia foi um dos piores dias da minha vida recente, né? Quando eu comecei a comparar tudo que estava acontecendo. Eu ganhei a mesma coisa que 3 anos atrás e gastando 3 vezes mais, às vezes, do que 3 anos atrás. Resultado, a conta tá negativa. Vermelho. Enfim, pegar a passageira aqui embaixo então, atrás da Febernat, naquela rua do Antônio ali que eu não lembro qual é, pra levar ali pra Cândido Silveira, descer pro restaurantezinho, deve ser a primeira viagem de namorados, porque ali na Cândido Silveira tem um monte de restaurante. R$22,90 com 13 de dinâmico, uma viagem de 12 minutos. Que delícia, cara, pra isso que 3 minutos parado aqui já nesse mesmo cruzamento. Carlos Traem com Nilópolis. Ó, a Rodafit tá fugindo ali, ó. Pelo eles tem um acidente aqui na frente. E eu tenho que pegar justamente ali depois dos acidentes. À esquerda ainda, por cima tem que fazer um balãozinho ali. E aí, quando a curta vem, perde teu tempo parado no trânsito. Mais um que vai fugir ali, ó. Se bobear eu vou fugir também, vou cancelar essa corrida daqui a pouco. Ó, tem uma Tucson que tá querendo sair do carro pra ver o que tá acontecendo. De repente vai lá ajudar, né? Parou. Ninguém se move.
A Nilo pra cima já deve estar tudo parado lá em cima, depois do Iguatemi, se bobear. Esse horário já é trancada todo o trecho dela, né? Por causa da Anchieta, da Unicinos, do próprio Iguatemi, da meia hora. Pelo menos lá de lá tá fluindo, mas eu não tenho como fugir aqui agora. Ó, tem mais uma BM ali, acho que é uma BM que vai dar o Godot e vai fugir na contramão, ó. Tá indo lá, ó. Tá fugindo na contramão. Contramão não, né? Ela só vai fazer uma conversão que é proibida nesse momento aqui. Mas diante no caos, né? No caos. Ó, mais um que foi. Se esse aqui for, eu vou. Vamos lá, vamos embora? Vamos sair daqui? Não, trancou agora. Ah, que merda. Só no nosso. Definitivamente Porto Alegre não está preparada para o sucesso. É impressionante. Quase 8 horas da noite, continua tranqueira aqui na Comendador Huygens. Desde as 6 horas que eu estou de arrasto para um lado e para o outro, sem exceção. Aquela última viagem que era para ter sido aquela que eu ia ganhar da máquina, deixei todo o meu tempo naquela tranqueira da Danilo. E depois eu tive que atravessar ela de novo, porque eu tinha que vir aqui pro bairro Auxiliador, onde estou agora de novo. Na verdade aqui é Monte Serra. Tô indo buscar ali embaixo no posto do Pardal. Uma viagem lá pro Jardim Medianeira. É impressionante. Qualquer situação em Porto Alegre é uma chuva para o trânsito. É um dia dos namorados para o trânsito. É um jogo do Inter para o trânsito. É um jogo do Grêmio para o trânsito. É um show na orla, tranca a cidade. É impressionante, sabe? E não temos alternativas. O pior é isso. Não tem avenidas, não tem situações que tu veja assim, ó, tem como melhorar aqui, tem como... Não tem. Não tem. Já fiquei 2 vezes na sinaleira e pelo jeito vou ficar mais uma, ó, porque o pessoal também lá na frente não tá com pressa, estão voltando pra casa cansados, né? E não vão, se não é rápido, ficam mexendo no celular. Vou no amarelo mesmo aqui, ó, correndo risco de atravessar a Anitta. Deu, tudo certo. Agora só vai. Aqui, olha ali, ó. Ali embaixo tem um ônibus trancado na Fabrício Pilar. Provavelmente porque lá em cima, Pedro Charles Barcelos, deve estar trancada para acessar a Plínio. Ou ele estragou. Nesse caso, acho que ele estragou. Não faz sentido nenhum ele ter parado naquela posição ali. Enfim, 10 para as 8 da noite. 8h58 da noite, 9 horas. Para arredondar, tô aqui na Florianópolis, bairro da Zenha, bem do lado do cemitério. À esquerda aqui é um brilho. Até vou sair daqui, por sinal, porque aqui não tem demanda. Trouxe a moça aqui pro domingo. Eu trouxe lá do Shopping Total. Por sinal, o único shopping que eu fiz hoje. Levei pro Shopping Total, finalizei um casalzinho que na minha opinião é raro, né? Eles não são daqui, são do Rio, eu não falei nada. Mas deve ter se informado a respeito, deve ter alguma coisa especial acontecendo lá. E de lá eu saí com a moça lá do Zafre e trouxe aqui pro domingo. E o que eu queria dizer agora é que sentimento de que eu tô com o sentimento que eu vou morrer na praia, tá ligado? Falta 50 pila pra meta só. Só que mais uma vez 8 horas chegou. As tabelas mudaram, as cartinhas mudaram, o jogo mudou completamente. E só tá vindo desaforo agora. Parou de tocar Comfort e os X que vem a 6, 7 pila. E eu não tô com paciência pra essas coisas aí. Gostei do final de tarde de hoje, apesar de toda aquela tranqueira que eu relatei aqui. Todas as coisas que eu fiz ali entre 5h30 e 7 horas da noite foram ok. Foram ok. Mas... se bem que agora tá todo mundo comendo, né? Literalmente. Quem tá na rua, os casalzinhos no caso, estão todos nos seus restaurantes, enfiados nos restaurantes e não estão nas filas. Ou estão em casa com frio, ou estão na arena do Grêmio. Se bem que eu não sei se tem muita gente na arena. 1-1 tá o jogo agora, tá no intervalo. E eu agora tenho que buscar resiliência em algum lugar pra
Não desisti. Ideal pra mim que tivesse uma de 25 pila agora no Comfort lá pro Jardim Planalto. Lá bem longe daqui. Porque se tocar 25 pilas pra Zona Sul eu vou. Só que eu vou ficar daí. E daí vai faltar 30 pilinhas. Enfim. Esfriou depois da noite também. E parou. Tô mal posicionado. Não sei nem pra onde fugir agora aqui, na verdade, sabe? Tô de cara pra Zenha. Aqui não posso pegar a esquerda pra ir em direção ao Menino Deus. Mas eu posso pegar o Visconde de Derval pra ir em direção ao Menino Deus. É isso que eu vou fazer. Vou em direção ao Menino Deus. Achar um lugar pra parar e esperar. Ligar X, passar raiva um pouquinho, ver se brilha alguma coisa interessante pra eu fazer. Antes da Zona Sul saideira, né? Os jogadores serão liberados. Esse estagiário é foda, né? 25 pilas tocou. Lá pro Sarandi, Magalhães Calvete. Tem um rodízio que uma vez eu levei, no Dia dos Namorados também, por sinal. Rodízio de hambúrguer. Não sei se é pra esse rodízio que eu vou levar esse passageiro, que nem vi nome, pra pegar aqui na Princesa Isabel. Já tava quase entrando na Visconde. E tocou 25 pilas no Comfort pra levar pra lá. Então vamos. Depois de lá eu já direciono. E faço os 30 pila na volta, né? De algum jeito. Não sei se com uma ou com 17 corridas. Mas eu faço os 30 pila que faltam pra fechar minha meta depois de não sei quanto tempo. Lá depois, um pouquinho antes do cardiologia. Não vi o número, mas pelo mapa é esquina Cabento, depois da sinaleira lá. Ficou. Pronto, finalizei. Não era no rodízio de hambúrguer. Era uma velha que acabou de internar o pai lá na cardiologia. Tava toda desorientada lá. Disse que teve que brigar com todo mundo, que não queriam receber o velho, que tá caindo nos pedaços. Uma válvula trancada no coração. Tem que trocar, e o médico queria mandar ele de volta para casa, porque as emergências estão tudo lotadas. Tudo por causa dessa peste, dessa gripe de merda. Enfim. Agora já direcionei. Essa aqui é a rua Marimpau, é no Parque Minuano. Loteamento antigo aqui. Tem umas casinhas bem de ver. Achei que tava entrando contramão aqui. A Dona Alzira, cadê? É do outro lado. Tô fazendo confusão, achei que fosse a Alzira aqui, mas não, enfim, essa aqui é Marimpau, isso mesmo. Agora eu vou em direção ao Posto S, porque eu preciso mijar. Mas se tocar alguma coisa dá pra fazer, desde que seja interessante. Estou direcionado para Ipanema, aqui da Zona Norte. Falta nesse momento 30 pila então para minha meta. E vamos ver se eu consigo retornar para casa e ao mesmo tempo fazer isso que eu tô pretendendo neste momento. Mas eu preciso ligar o X, né? Eu acho. Vamos até o S só no Comfort. Vamos ver o que acontece. Vai que tem algum perdido aí, né? Essa hora é complicada. Essa hora. Olha o restaurante de pastel. Eu vi esses dias um Reels dessas influenciadoras aqui de Porto Alegre que falam sobre comida, falando sobre esse pastel aqui, o Seu Pastenor, lotado e com fila de espera. Parece ser bem interessante, pelo menos pelo vídeo que eu vi, né? No antigo Cavanhas aqui na Cidade do Brasil. Enfim, vamos se arrastar. Penúltimo take do dia de hoje. O próximo vai ser para finalizar. Feito, finalizando. Do lado de casa, literalmente. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar para chegar ali. O estagiário fez bem direitinho o serviço dele. Primeiro me mandou aquela de 25. Cheguei no posto S, fugi daquele bando de motoristas. Tem uns 15 motoristas lá fazendo plantão. Entrei nesses Brasil, tocou 17 pilas pra Burger King da Ipiranga, um casalzinho indo por Burger King. E depois na sequência tocou no Praia mais 20 pilas. Aqui pros pés do Cafofo, digamos assim. É um desses bequinhos que eu errei? Não, aqui ó. Se eu subir esse aqui, ó, é o bequinho que passa atrás do Cafofo. Só tem que fazer o retorno lá por cima. E cheguei em casa. Menos de 13 minutos vai dar deslocamento.
em metros não chega a 500 talvez. Enfim, foi um bom dia de trabalho. Eu não senti efeito o mais importante da minha cabeça. Eu gosto de me alimentar disso. Quando o movimento, a demanda, a dinâmica, enfim, vem por causa de uma situação extraordinária, a gente tem que aproveitar, é óbvio, né? Mas eu sempre me preocupo, tá, amanhã não é dia dos namorados, será que vai estar bom assim de novo? E normalmente não está, né? E hoje eu não senti efeito dos dias dos namorados de fato, pelo menos nas minhas corridas e na demanda da cidade, né? Eu fui em total 2 vezes ao shopping. Aquela outra que eu citei no Shopping Total e essa última que eu peguei no Praia de Belas pra vir pra casa. Não levei nenhuma, por exemplo. Levei o casalzinho, pra dizer que eu não levei ninguém pra jantar, o casalzinho no Burger King. E o casalzinho que eu levei pro shopping, a viagem que eu fui pro Shopping Total, também era um casalzinho, que eu não sei se eles estavam pela função de dias dos namorados ou apenas passeando, né? E no mais, movimento normal da cidade. Recebi algumas corridas pra arena, é verdade, mas isso não mexe comigo, porque eu não faço mesmo, né? Então, resumindo, na minha cabeça foi bom que foi bom. Não ter sido extraordinário, não foi? Fechei 500 pila, mas há quanto tempo que isso não acontecia? Trabalhei direitinho, focadinho, do jeito que eu quis. Tive sorte naquela corrida bate-volta na Restinga, é verdade. Mas se eu não conseguisse, se ela não voltasse, se eu não voltasse com aquela passageira, teria demorado talvez um pouco mais para voltar. Mas aquela hora que eu fui com a ideia de que teria uma demanda para voltar, né? Voltei automático. Então, melhor ainda, né? Mas eu cheguei lá, era 1h15, então tinha demanda para voltar da Restinga aquela hora. Não de Comfort, como foi, né? Porque a viagem foi e volta, bate e volta. De Comfort me rendeu 104 pilas. Eu coloquei lá no Insta, por sinal. Né? Viu? Já cheguei. Viu? Que barbada. E o resto do dia foi ok, foi normal. Muita tranqueira no final da tarde. De novo, não acho que tenha sido por causa do Dia dos Namorados, aquelas tranqueiras tudo. E sim pelas tranqueiras mesmo da cidade. Então, eu gosto de saber que quando o resultado veio, ele veio ao natural, né? E não porque tinha uma demanda diferenciada por causa de um show, ou por causa de um jogo de futebol, ou por causa de uma chuva. Porque sim, a gente tem que aproveitar esses dias, mas esses dias não se repetem, né? Necessariamente um após o outro. Então, é aquela coisa, aquela falsa ilusão que o cara às vezes sai no primeiro sábado, que nem aconteceu agora no final de semana passado, fiquei de cara, sabe? O pessoal sai no primeiro final de semana do mês, daí faz R$1.000, trabalha 20 horas, faz R$1.000, posta nas redes sociais, se exibe pra todo mundo. Parabéns pra aquele cara que se dispôs a ficar 20 horas na pista e fez R$1.000. Parabéns, show de bola, eu queria ter essa disposição. Daí as pessoas pensam, olha só, os motoristas de aplicativo estão fazendo R$1.000 no final de semana. Não, é negativo, no outro dia não é isso. No outro dia é 300, 400 pila. Porque esse é o normal, né? Então a gente tem que se basear, a gente tem que se parametrizar no normal. E o normal está cada vez pior atualmente, né? E hoje o normal foi 500 pila, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, não queria entrar em polêmica agora no final do vídeo e tal. Então respondendo ao título do vídeo, que eu pensei agora, esse foi o meu Dia dos Namorados, né? O título vai ser Como foi o meu Dia dos Namorados. Foi assim, com bastante trabalho, bem focadinho, aproveitando a demanda da cidade. Não consegui fugir muito das tranqueiras, é verdade, mas estava lá porque lá onde estava as tranqueiras também estavam os passageiros e as tarifas melhores naquele horário, pelo menos no meu ponto de vista. Então agora são 10h20, vou subir para dar uma secadinha no Inter. O Grêmio empatou. Enquanto eu subo o vídeo, descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.